História do jazz. Por volta de 1808, o tráfico de escravos no Atlântico trouxe aproximadamente meio milhão de africanos aos Estados Unidos, em grande quantidade para os Estados do Sul. Grande parte dos escravos vieram do oeste da África e trouxeram fortes tradições da música tribal. O jazz surgiu entre 1890 e 1910 em Nova Orleans, e é relativamente difícil estabelecer uma definição para esse estilo musical, porém podemos dizer que ele é marcado pela improvisação, swing e os ritmos não lineares. Tem suas raízes na música negra americana pouco antes de 1850. A maior influência foi o blues, também derivado das canções de trabalho dos negros. A primeira forma foi o swing, criado por Falcon durante a década de 1930, quando o jazz era bastante popular. Na época de 40, nasce o bebop e o hard bebop, porém foram de pouco agrado aos ouvidos populares. Posteriormente surgiu um jazz mais intelectual e de grande aceitação, o cool jazz. Na década de 60 surgiu o free jazz, com elementos de composição atuais e arrítmicas e muita improvisação, sendo assim, uma fase experimentalista do estilo. Após o surgimento de outros estilos como o rock, o funk e o pop, passou a se difundir com esses, dando origem ao que chamamos de fusion. Assim, passou a incorporar elementos eletrônicos, samplers e sequenciadores utilizados na mistura do drum and bass e do techno, dando origem ao jazz contemporâneo. A influência do jazz na cultura do Brasil. A partir do século XX, a influência do jazz tornou-se cada vez mais nítida. Nossos instrumentistas foram influenciados pelos músicos de jazz. A semente dessa fusão foi plantada em abril de 1953 pelo violinista Laurindo Almeida e o saxofonista Bud Shank, com a gravação do disco Brasiliense, em que o violinista brasileiro e o saxofonista de jazz introduziram as improvisações de Shank tocando o repertório brasileiro em linguagem jazzista. Shank estabeleceu os alicerces que na década seguinte chamariam de samba jazz. O impacto daquele disco em nosso meio musical foi descomunal e abriu caminhos para um estilo completamente novo. Principais artistas do jazz. A BBC, em parceria com a Rádio 3, fez uma lista com os maiores nomes do jazz. Nela estão Miles Davis, Louis Armstrong, I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Duke Ellington, Don't mean a thing if you ain't got that swing. Ella Fitzgerald, a primeira dama do jazz. And the living is easy. Conclusão. Pode-se deduzir que tanto a cultura americana como a brasileira acabaram se difundindo no campo musical. Convém ressaltar que, 50 anos depois do seu surgimento, o jazz continua sendo a música de liberdade e ninguém pode controlá-lo. O jazz viveu seu grande momento criativo na década de 50 e passou por fases de altos e baixos. A situação atual é bem diferente, porém agora ele vive uma fase de transição por conta das mudanças tecnológicas. Quase não é mais tocado nos grandes clubes e casas noturnas, mas tem vida nos grandes festivais e em bares especializados no estilo.